pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje, para mais uma aula de história. E agora nós vamos falar sobre grandes navegações. Nós vamos falar sobre como que os países europeus, eles perpetuaram, eles avançaram pelos oceanos, eles conquistaram o novo mundo que hoje nós chamamos de América, graças a Américo Vespúcio. Nós vamos falar do conflito que ocorreu na Terra, em terra, no caso, para pegar as especiarias, até porque a intenção da nossa aula aqui é vocês entenderem como que se dá o contexto das grandes navegações e como que isso influencia a chegada aqui da América, a descoberta do Novo Mundo também. Para que isso aconteça, nós vamos fazer aqui uma aula de slides. Eu vou colocar aqui para vocês já o slide para a gente já estar começando a nossa aula. Então, que vocês possam ficar bem atentos aí àquilo que nós vamos estar falando aqui. Aqui, já abri o nosso slide. As grandes navegações. As grandes navegações, elas são características, O nome é muito característico, o nome é muito propício ao que realmente aconteceu. E, de fato, as grandes navegações é um dos grandes avanços da humanidade nas descobertas, nas conquistas que elas vão ter ao redor do mundo. Pós-Idade Média, nós entendemos que acontecia ali, a ascensão da burguesia, já logo na Baixa Idade Média, os burgueses estavam crescendo até pela busca das especiarias. Se vocês verem a matéria de Idade Média, nós falamos sobre cruzadas, e nas cruzadas, as cruzadas por si só eram um fracasso, mas as especiarias, aquilo que eles acham na Índia, vai propiciar ao continente europeu uma riqueza muito grande e a busca por essas especiarias. O nome é dado às viagens que os europeus fizeram entre 1400 a 1600. O mapa utilizado pelos navegadores europeus, ele foi feito pelo Ptolomeu Dias, o geógrafo e astrônomo. Eles são mapas bem mais arcaicos, mas que representam em sua totalidade o que eles buscavam, que era sair da Europa e chegar às Índias, que eram buscar especiarias do Oriente, que era ter esse contato com os produtos novos e poder crescer economicamente. Até porque, como eu falei com vocês na introdução, o caminho deles aqui, pelo mar Mediterrâneo e até por terra mesmo, aqui onde está passando o meu mouse, ele foi interrompido pelo conflito que houve entre cristãos e muçulmanos, e também pelos altos impostos cobrados e os perigos que tinham. Então, se fez necessário ir ao Oriente buscar especiarias. Se fez necessário buscar outra rota que não fosse pelo mar Mediterrâneo nem por terra para que se encontrasse essas especiarias, então. Especiarias, gente, tapete, seda, cravo, canela, temperos no geral, alimentos, tudo que vinha do Oriente era especializado especial, um produto novo, se assim nós podemos dizer. Aí aqui eu coloquei, tem uma representação aqui da chegada, da saída ali da Península Ibérica até a Índia. A ideia de chegada até pelo mar Mediterrâneo era impossível, porque não tinha um oceano para passar por tudo isso, mas esse caminho ele vai ser interrompido, sendo necessário então um contorno aqui, contornar a África para que se chegasse até lá. Como então conseguir uma nova rota para as Índias? Como eu comentei com vocês, se você pode ver nessa linha pontilhada verde, que era o caminho que se fazia, passando por Celta, passando aqui pela Itália, mar Mediterrâneo, passa aqui por trás da África e chegasse à Índia para buscar especiarias. Só que esse caminho, com o tempo, ele fica inviável. E é necessário, então, contornar a África. Você pode ver aqui no pontilhado vermelho, no pontilhado laranja, no pontilhado azul. Como que eles faziam? Portugal, nessa época, Portugal e Espanha, eles já tinham uma peculiaridade de comércio, de navegação, que proporcionava a eles, e por serem os primeiros países a se formarem em estados nacionais, eles tinham riqueza e estabilidade econômica também, que propiciava a eles a construir grandes caravelas, naus, fragatas, para que pudesse fazer esse contorno da África. E era interessante que, antes deles fazerem isso, existia muitos medos para que eles pudessem... a solução era óbvia, era navegar pelo Oceano Atlântico,
mas os medos eram muito. Então, se a gente vai falar dos medos, nós vamos entender que eles acreditavam em monstros marinhos. Se a gente pensa na mesma proporção de hoje, de que o oceano, na sua totalidade, ainda não foi todo catalogado, e que as pessoas ainda estão em busca, né, de entender os mistérios do oceano, naquela época ainda mais. Até porque, naquela época ainda há a discussão se a Terra era redonda, se a Terra era plana. Até hoje ainda há essa discussão, né, para falar a verdade, mas naquela época muito mais do que isso. Então eles acreditavam então nesses perigos imaginários, de monstros, da Terra que poderia ser plana ou quadrada, que poderiam chegar e o navio cair, afundar, até pela falta também das técnicas de navegação, de se aventurar em águas que eles nunca tinham saído para fazer. Isso, então, demandava que eles acreditassem em algo mais. Por exemplo, nós vamos ver que o entendimento de querer navegar para longe seria muito viável se nós tivéssemos uma embarcação grande para isso. Aí surgem as caravelas, que são grandes embarcações e que eram caríssimas de se fazer. Dentro dessas grandes embarcações, os perigos e os medos dos monstros marinhos poderiam diminuir dentro da proporção. Aqui é uma terra que vai dentro de um padrão, né, religioso da época e tudo, e que eles acreditavam que a Terra era plana e que acabou o oceano ali, era um abismo profundo mesmo. Existiam os perigos reais, que eram os ventos desfavoráveis, a ameaça de encalhes, doenças, povos e lugares estranhos, fome e sede nos navios, se eles ficassem perdidos. E as especiarias, elas eram muito cobiçadas e mesmo com tantos perigos, ainda era viável, ainda era se cogitado ir. E para conservar esses alimentos, eram utilizados para conservar esses alimentos, né? Eles buscavam, compravam, levavam nesse navio. Normalmente, o caminho que levava da Península Ibérica até a Índia demorava 1 ano, ida e volta. E era muito tempo e tinha que se calcular tudo o que precisava fazer. Dentro disso, a gente vê que Portugal ele vai ser o primeiro, ou pioneiro nas grandes navegações. Ele vai ser até pela estrutura que ele tinha marítima e pela riqueza e estabilidade política que ele tinha. Dentro de Portugal, né, existia uma escola de navegação chamada Escola de Sagres. A Escola de Sagres ensinava técnicas de navegação, através da bússola, do astrolábio, dos mapas, das estrelas, como já tinham antes, né? Eles vão criar as caravelas, além da escola de navegação, eles têm essa posição geográfica que é favorável. O mercantilismo é um grande influenciador também das grandes navegações, até pelo acúmulo de metais preciosos, do enriquecimento, a ascensão da burguesia. Então, os burgueses vão financiar isso de forma bem efetiva, né, para que eles pudessem se lançar nos mares. Aí, quando eles se lançam nos mares, o objetivo deles é óbvio, né? Eles vão expandir a fé católica, eles vão buscar novas minas de ouro, prata, vão buscar especiarias, vão em busca de novas terras. Quando, então, eles estão indo, né, o caminho deles, de início, era contornar a África. Então, aqui, ao seu lado direito, vai estar aqui, então, algumas cidades onde eles passavam, né, Calicut, Celta. E ele, para passar esse caminho, para passar aqui embaixo, ó, esse lugar é chamado de Cabo das Tormentas, no sul da África. Isso era chamado de Cabo das Tormentas, porque os navios vinham fazendo, circundando aqui, e quando eles chegavam aqui, eles afundavam, até pela quantidade de pedras também que tinha no local, pelo mar agitado e tudo, e eles afundavam muito. Então eles entendiam que eles deveriam ir abrindo a rota. E ao longo do tempo, quando eles já conseguiam fazer isso de forma mais efetiva, e até com técnicas de navegação, eles vão conseguir passar por aqui. Acredito que o primeiro navegador português a passar o Cabo das Tormentas é chamado de Vasco da Gama. É por isso que é chamado de Rota do Cabo. Pioneirismo português se dá porque Portugal foi o primeiro país a chegar na Índia, passando pela Rota do Cabo, passando pela África. Algo que nós vamos ver mais para frente, que a Espanha, mesmo se lançando um pouco antes no oceano, ela não vai cumprir esse mesmo objetivo. E nós vamos ver outros navegadores como o Pero Vaz de Caminha, o
Pedro Álvares Cabral, né, que vai chegar aqui no Brasil em 1500, no Novo Mundo, no caso, né, e até porque a Espanha também já tinha chegado lá, e nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. E a proposta de português, então, era um ciclo oriental de navegações, era chegar as Índias navegando pelo Oriente e contornando a África, que até então era desconhecida, não é à toa que ela consegue e se torna o pioneiro nisso, então. Vasco da Gama é o primeiro a chegar lá, e a Espanha, nessa mesma lógica, mesmo se lançando, né, nesse mesmo período, nas grandes navegações, em 1492, o navegador genovês Cristóvão Colombo, ele tinha um plano, e o plano dele era óbvio, né? Era algo... Cristóvão Colombo, ele se aventurou, ele falou assim, a Terra é redonda, eu vou navegar reto, uma hora eu chego lá na Índia. A proposta é lógica e é óbvia também. Até porque ainda não havia se descoberto o novo mundo. Não tinha relato dessa nova terra e desse novo continente. Né? A gente vai ver que os europeus não são os primeiros a chegarem aqui na América. Mas, em todo caso, eles são os primeiros a registrarem isso, porque acreditamos historicamente também que os vikings já tinham chegado na América antes mesmo disso acontecer. Enfim, entende-se também que Cristóvão Colombo, então, ele se lança no mar, né, e ele vai reto até chegar, então, no Novo Mundo. E assim que ele chega no Novo Mundo, ele acreditando ter chegado nas Índias, ele vai dar o nome dos habitantes que aqui estavam de índios. Então, o nome índios vai se dar pelo Cristóvão Colombo, por ele ter chegado. Ele vai encontrar 3 povos mais apropriadamente: maias, incas e astecas. No sentido que vai se tornar depois a colonização espanhola, né? Eles são chamados de povos pré-colombianos, ou seja, estavam aqui muito antes de Colombo. E civilizações essas que já tinham estrutura econômica, política muito bem elaborada já. Ele vai sair do porto de Palos com 3 caravelas, Santa Maria, Pinha e Nina. E depois de velejar cerca de 2 meses, embalado por fortes ventos favoráveis, teve uma grata surpresa. Encontrou um continente novo para os europeus, a América. América é dado esse nome devido a Américo Vespúcio, né, que é um navegador espanhol também. E assim que ele chega, em homenagem a ele, pelos relatos dele, ele chega aqui. Ele dá um nome a essa terra. A proposta espanhola é a mesma de portuguesa, né? É buscar ouro, materiais preciosos, só que no sentido de navegação é no sentido contrário, dando a volta ao mundo para chegar lá, coisa que até então eles não sabiam também. Assim que descobrem a América, né, como eu falei para vocês, há esse relato, e é por isso também que acredita-se que não é a novidade do Pedro Álvares Cabral ter chegado aqui. Essa descoberta, né, ela pode ser discutida assim, no sentido até porque os índios já estavam aqui, e mesmo sem a gente olhar para os índios, a Espanha também já relatava a descoberta desse novo mundo. Então ele vai chegar aqui em outubro, né, de 1492 e então dá início, então, que nós chamamos de colonização espanhola. Não dá esse início à colonização portuguesa em 1500, quando Pedro Álvares Cabral chega, não dá início à colonização portuguesa devido ao interesse deles nas especiarias da Índia. O Vasco da Gama, então, consegue chegar às Índias em 1498, tornando-se o primeiro grande herói lusitano moderno. Né? Ele que consegue avançar. E o Américo Vespúcio foi um navegador e cartógrafo que descobriu que as terras encontradas por Colombo faziam parte de um novo continente, daí o nome, América, né? Como eu falei com vocês. A descoberta do Brasil, comentei com vocês também, Pedro Álvares Cabral em 1500, ele vai descobrir oficialmente no dia 22 de abril de 1500, vai chegar ali na praia de Coroa Vermelha, em Porto Seguro, né, atual Porto Seguro, Bahia, e ele vai fazer a primeira missa. Lá tem uma cruz que representa isso também. E só que o interesse dele também está nas Índias, e o pau-brasil era uma especiaria da Índia também. Não é à toa que a ave já era reconhecida e o nome permanece também para a nossa nação. Para disputar esse mercado agora, esse novo continente, é feito um acordo. E esse acordo, ele é um acordo que vai definir, né, as partes que são de Portugal e as partes que são da Espanha. Toda a parte que vocês estão vendo em laranjado seria a parte que seria referente à Espanha. A parte que está em roxo, então, a parte referente a Portugal. A divisão disso se dava pelo Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas dividia o novo continente, o novo mundo, para 2 países distintos.
Espanha e Portugal. O Tratado, então, de Tordesilhas é essa delimitação de terras, até porque para Portugal não perder ou não perder a descoberta dele, né, com o Pedro Álvares Cabral, eles vão delimitar a terra para também ter acesso a esse novo mundo e a busca de especiarias aqui na América. O outro tratado que não está aqui, que é muito famoso, né, a Bula Intercoeteira, que vai dividir o oceano, né, que vai ser um tratado de divisão oceânica, de acordos oceânicos. E os outros países da Europa, claro que eles não iam aceitar isso muito bem, né? Eles começam a invadir a América, né? Como vamos ter aqui colonizações inglesas, francesas, holandesas, vamos ter aqui a própria França, a França questionando esse tratado, falando da injustiça que tinha do tratado com relação a eles. E de fato, se formos olhar a grosso modo, né, um continente inteiro para 2 países, mas é quem se lance, quem opina sobre isso dentro desse panorama. A gente então está fechando a nossa aula aqui. Eu quero fazer aqui um breve resumo. Hoje nós vimos sobre as grandes navegações. Hoje nós vimos como que esses países se lançaram, por que eles se lançaram, mesmo sendo tão perigoso, por que eles se lançam no oceano para fazer essas expedições e como que isso também é tão bem sucedido naquilo que eles fazem. O se arriscar valeria a pena pelo lucro que eles teriam com as especiarias. Isso faz sentido quando nós pensamos que eles buscavam, além dessa questão do conhecimento de ir para outras terras, de colonizar outras terras, eles estavam em busca de especiarias e de riquezas. E quando eles se lançam, então eles vão encontrar um novo mundo e colonizar. Esse é o tema da nossa próxima aula, que é a colonização portuguesa, espanhola, inglesa, holandesa e francesa aqui na América. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido e que vocês possam ver os nossos próximos vídeos também. Muito obrigado pela sua presença aqui.